Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Sandro Almeida. Vamos meditar um pouco na parábola do rico e Lázaro, que se encontra em Lucas, capítulo de número 16, do verso 19 ao 31. Diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus Cristo. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então o que nós temos aqui? Qual é o cenário? O cenário é de um homem rico, dos milionários, multimilionários, abastados, que se vestiam, vivem muito bem, muita riqueza, muita fartura, muita prosperidade, e vivia todos os dias de uma maneira glamurosa, ok? Mas também à porta daquele homem rico havia um certo mendigo por nome Lázaro, que ali padecia e desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa daquele rico. E Lázaro ainda era enfermo, porque os cães vinham lamber as suas feridas. E Lázaro, desejava alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Era um desejo dele. E o verso 22 diz que e aconteceu que o mendigo morreu, partiu para a glória. Mas quando o mendigo morreu, veio alguma celebridade? Não. Veio algum doutor? Não. Veio alguma pessoa importante, algum artista? Não. Algum prefeito, governador, presidente? Não. Mas quando o mendigo morreu, o que aconteceu? Ele foi levado pelos anjos de Deus. Quando o mendigo morreu, os anjos de Deus levaram ele. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então você que vive com Deus, independente de ter dinheiro ou não, independente de ser rico ou pobre, independente de ser milionário ou não, independente da sua posição social, da sua posição escolar, da sua posição familiar, independente do que você é ou que você tem, não pode faltar Deus na tua vida. Não pode faltar Jesus na tua vida. Porque quem anda com Deus, quem anda com Jesus, quando ele parte desta vida, Deus envia a sua comitiva para recebê-lo. E Deus enviou os anjos para recepcionar Lázaro. Lázaro morreu. Ele era mendigo nesta terra. Ele era pobre aqui no mundo. Mas ele não era mendigo no céu. Ele não era pobre para com Deus. Ele era rico para com Deus. Ele era pobre aos olhos dos homens. Talvez você, aos olhos das pessoas, seja pobre. Talvez ninguém te dê nada, ninguém te valorize. Mas não é triste, não valorizaram Jesus, não valorizaram o Filho de Deus, não deram nada pelo Filho de Deus. Então não é por isso também que vão dar nada por nós. Então quando Lázaro partiu desta vida, os anjos de Deus, os anjos do céu, vieram e recepcionaram a alma de Lázaro. Quem? E morreu
também o rico. Porque só porque é rico não vai morrer. Rico também morre. Rico sofre também as mesmas consequências. E aí o rico morreu. Mas Jesus não diz quem veio recepcionar o rico. Jesus não disse quem veio atender ali, ao encontro do rico. Lázaro, Jesus revela, vieram os anjos. Entendeu? Quem é que te espera do outro lado da vida? Você quer saber quem é que te espera do outro lado da vida? É o mesmo com quem você anda aqui na terra. Se você anda com Deus hoje, se você vive com Deus, se você caminha com Jesus, se você está na presença de Jesus, quando você partir desta vida, Ele vai estar te esperando no começo da vida eterna. Então, termine esta vida com Cristo, e você vai começar com Cristo a vida eterna. Só que o rico morreu e não diz quem. Então vamos lá, vou te dar uma chance. Se não era Deus que estava esperando o rico, se não era Jesus, se não era o Espírito Santo, se não era o arcanjo Miguel, Gabriel, se não era nenhum dos querubins, serafins, quem era? Para e pensa. Aí morreu o rico e foi sepultado. Foi sepultado. Quando diz sepultado, já não diz, não há muita alegria nisso não, hein? Morrer sem Deus é morrer duas vezes. Morrer sem Jesus é tristeza duas vezes. Só que é uma tristeza eterna. É triste morrer sem Cristo. E no Hades, agora Jesus aqui é muito sincero. Jesus é magnífico, é magnânimo. Jesus é tremendo. Porque nos dias de hoje, nosso povo, a pessoa mata, rouba, a pessoa peca, é um adúltero, é um viciado, é um drogado, é um alcoólatra, está no pecado, vive enganando. E aí quando ele morre, chama o pastor, chama o padre, chama o monge, e reza e ora, e aí aparece porque era um bom homem, boa moça, porque era um bom jovem. Mas como? Ele vivia no crime, no roubo, no pecado, no adultério. Aí morreu, ficou bom. Não é bem assim não. Não é. E Jesus diz, e no Hades. Você sabe aonde é o Hades? Então, é lá mesmo. Inferno. E no Hades, ergueu os olhos. Quem ergueu os olhos? Quem estava no Hades? Era Lázaro? Não, era o rico. Ergueu os olhos, estando em tormentos. Presta bem atenção, é muito forte isso agora. O inferno é lugar de tormento. Está entendendo? E o grande mal é que não é um tormento temporário, passageiro. O tormento no inferno é eternamente, é para sempre. Não morra sem aceitar Jesus. Não parta desta vida sem entregar tua vida, tua alma a Cristo. Não parta desta vida sem ter um nome no livro da vida, sem ter os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Não morra sem Cristo. Não viva sem Cristo. É no Hades, no inferno. Ergueu os olhos e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então ele reconheceu que estava no inferno, reconheceu que estava em tormento, reconheceu que não estava no céu, reconheceu que Abraão estava do outro lado e Lázaro estava com Abraão no seio dele. E clamando, presta bem atenção, ele clamou, ele gritou, ele falou em alto bom som, e clamando disse, porque estavam doendo as labaredas de fogo, e clamando disse, Pai Abraão. Olha, as pessoas que estão no inferno também chamam Deus de Pai. Pai
Abraão, tem misericórdia de mim. Presta bem atenção, não tem como ter misericórdia no inferno. Não existe misericórdia no inferno. Não existe volta do inferno, não tem como voltar. Quem vai para o inferno foi, não volta mais. Então por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu para te livrar do inferno. Jesus morreu na cruz para te salvar. Se você está me ouvindo e ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus Cristo agora. Abra o teu coração para Jesus hoje. Deixa Jesus entrar na tua vida. Reclamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aonde o rico estava? Atormentado em uma chama. No inferno tem luz, a luz do fogo. O rico estava sendo queimado em sua alma, queimado com a alma, estava morto para com Deus, mas eternamente condenado, eternamente no fogo do inferno. Só que mesmo no inferno o rico ainda não perde a petulância, a soberba e a arrogância. Mesmo lá no inferno ele ainda achava que era rico e que podia mandar. Ele clamou bem alto dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele clamou bem alto e disse: manda Lázaro, olha, manda Lázaro, esse mendigo, esse escravo, esse pobre, molhar a ponta do dedo na água. Que água que era? É claro que a água que era Cristo, a água da vida. O que o rico queria? A água da vida eterna. Jesus disse que Ele é a água da vida. Quem beber água não morrerá, mas será vida eterna. Então ele queria vida eterna com Deus. Se você quer vida eterna com Deus, você tem que aceitar Jesus nesta vida, não é na outra vida. Se você aceitar Jesus hoje, e quando Jesus te chamar, você vai para a glória. E ele deu uma ordem: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refrescar, porque estou aqui no tormento, nessa chama. E respondeu e disse, porém, Abraão: filho. Abraão chamou ele de filho. Você diz para todo mundo: eu sou filho de Deus. Mas filho de Deus também vai para o inferno, hein? Aqui Abraão chamou ele de filho. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado. Então, eu conheço muitas pessoas que eu falo do amor de Jesus e eles dizem que querem ir para o inferno, que gostariam de ir para o inferno. Pergunta para o rico se ele gostaria de estar lá no inferno, se ele gostou de ir para o inferno. Pergunta para alguém que já foi para o inferno se lá é bom. Um local de tormento, mas é um tormento eterno, meu irmão. Aqui na terra você passa lutas e provações, mas elas têm começo, meio e fim. Agora o tormento eterno não tem fim. E além disso, olha o que Abraão revela. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, os salvos, e vós, os perdidos. De sorte que os salvos que quiserem passar daqui do céu para vós, o inferno, o Hades, não poderiam, não podem, e tampouco os de lá passar para cá. Aqui ele revela que tem mais pessoas lá no Hades, no lugar da habitação dos mortos, não somente o rico. O Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Talvez você não seja uma má pessoa, mas você se esqueceu de Deus. Não, eu não estou falando de você lembrar de Deus. Eu estou falando de você obedecer, seguir, praticar os ensinamentos, a palavra de Deus. E disse-lhe ele:
rogo-te, mais uma vez, o rico está rogando, implorando, não sei se de joelho no inferno, mas no inferno não adianta se ajoelhar, você tem que se ajoelhar hoje. Hoje você tem que se ajoelhar perante Deus, hoje você tem que se confessar a Deus, hoje você tem que se converter a Deus, hoje você tem que ter um encontro com Deus, hoje você em vida é que você tem que adorar o Todo-Poderoso para na glória eterna sentir a alegria, o gozo da felicidade da vida eterna. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, ó, condenado rico, na labareda do fogo, em tormento, com sede, em trevas. Ele lembrou da família, lembrou do pai e dos irmãos, que não serviam a Deus, que não eram crentes, que não eram servos de Deus, que não obedeciam à palavra do Evangelho de Jesus Cristo, ou aos profetas e a Moisés. Ele lembrou da família dele. Então, como está a tua família? Está na presença de Deus? Teu pai, tua mãe, teus filhos, tua esposa? Como está a tua família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, será abençoado na sua família, nos seus filhos, na sua esposa. E diz: rogo-te, Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ó, primeiro o rico mandou Lázaro, pai Abraão, mandar Lázaro trazer água na ponta do dedo. E Abraão disse que não dá, não pode, não tem como. E agora o rico manda mais uma vez. Ele não caiu em si que agora ele era um rico pobre no inferno. Ou seja, ele se esqueceu que a riqueza dele ficou na terra. A riqueza do rico não vai com ele para o inferno. A riqueza do rico abandona ele quando ele morre. Ei, você que é rico, milionário, e não crê em Deus, e não respeita os cristãos, não respeita as igrejas, não respeita os irmãos, os pastores, as irmãzinhas. Olha, a tua riqueza ela vai com você só até o caixão, mas do caixão em diante você vai só, você vai nu, pelado, sem nada, sem ouro, sem prata, sem dinheiro, sem escravo, sem autoridade, sem nada. No inferno você não é ninguém. Mas o rico, ele não tinha percebido ainda, e ele dá outra ordem: manda ao pai, manda Lázaro na casa do meu pai, porque eles estavam vivos ainda. Então esse rico era ou era o irmão mais velho, o filho mais velho, ou um dos mais velhos. Pois tenho 5 irmãos, então eram 6 homens. Então tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Então, agora o rico queria que Lázaro pregasse para a família dele. Tem um monte de irmão pregando nas praças, nas ruas, e o rico passa e não dá atenção. Mas esse rico lá, arrependido, mas embora não adianta se arrepender no inferno, não adianta, não tem valor a lágrima no inferno, não tem valor o clamor no inferno. Você tem que clamar aqui, nesta vida. E aí ele dá outra ordem: olha, manda Lázaro pregar, até dar testemunho do céu e do inferno para minha família. Eu tenho 5 irmãos, tenho pai, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. Mais uma vez ele revela só que o inferno é um lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés, tem a palavra, tem a Bíblia, as Escrituras, a Torá, as sinagogas, as igrejas. É isso que o pai Abraão estava dizendo. Tem os missionários, evangelistas, pastores, que estão pregando nas rádios, internet, televisão, etc., nas ruas, nas praças. Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Então o pai Abraão diz para o rico lá no inferno: olha,
Se a tua família quiser ser salva, tem que ouvir os profetas, os pregadores, os pastores, ler e ouvir e crer e obedecer a palavra de Deus. Está entendendo? Você tem uma Bíblia? Comece a ler, porque ela diz tudo o que vai acontecer. A Bíblia é a verdade. E aqui quando ele fala ouça-nos, ele está dizendo, olha, a tua família não ouve a palavra, a tua família não obedece, a tua família não crê. Você não cria em mim, você não cria no céu e no inferno na palavra. Disse-lhe ele, não, pai, Abraão, mas se algum dos mortos, olha só, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então ele revela que a família desse rico precisava de se arrepender, precisava de um sinal sobrenatural para crer. Mas só que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, do primeiro do judeu, do grego, do gentio e etc. Então, tem a palavra de Deus nesse mundo sendo pregada, então creia na palavra de Deus. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés, se não ouvem o Velho Testamento, as profecias, os profetas, e os profetas, Isaías, Jeremias, se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Já pensou se Deus manda lá a alma, o espírito do mendigo Lázaro? A família do rico ia falar, olha, a alma penada de Lázaro está andando pela terra. Pense nisso. O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estou fazendo essa live para te orientar que não adianta aceitar Jesus depois de morrer. Você tem que se consertar com Deus em vida. Você tem que aceitar Jesus em vida. Então, se você tem que fazer algo por sua alma, faça hoje, faça agora. Você quer aceitar Jesus? Você gostaria de aceitar Jesus? Eu faço um apelo. Se você respondeu sim, vou orar por você agora. Ó Deus maravilhoso, no nome de Jesus eu te apresento esta pessoa que se entregou a ti agora, após ouvir essa live, que abriu o coração para que tu, Senhor Jesus, entrasse. Entra no coração desta vida, salva, liberta, cura, batiza, perdoa os pecados, escreve o seu nome no livro da vida, traz de volta esse afastado da tua casa, esse desviado, este homem, esta mulher, esta criança que ouviu esta live e creu na tua palavra, que ele seja salvo agora, pelo poder do nome de Jesus. Receba a salvação, que Deus te abençoe, em um nome de Jesus. Um bom dia, amém, Jesus.